Salve, salve, meus chapas! Estamos começando mais um episódio do Pá de Coisas, o podcast que sempre fala sobre uma pá de coisas e às vezes nada de útil. Para quem não me conhece, eu sou a Pedro Amorim, apresentador desse programa e seu companheiro aos sábados à noite. E como vocês puderam ver, demos início ao nosso episódio com uma voz um pouco diferente. E isso acontece porque hoje nós vamos conversar com uma dubladora. E ela é mais que especial. Beatriz Menberg, seja bem-vinda. Bem-vinda. Opa, deu uma falha aqui. Faz parte. Com a sua dublagem. Muito obrigado por essa aula. Já foi uma aula, já começamos bem. Ô, louco, Pedro, eu que agradeço. Novamente, muito obrigada por você, por toda a sua família, porque, na verdade, é o Amorim, que é o meu grande vínculo com o mundo da voz. Mas eu vou falar bastante sobre isso também. E muito obrigada por me receber aqui no Pá de Coisas. Eu que agradeço por você ter vindo de verdade. É muito especial pra mim. E vamos lá, espero que a gente tenha uma boa conversa, um bom episódio aí, que todo mundo consiga aprender bem aí. Bia, eu fiquei realmente agora meio... Sem chão. Porque eu fiquei impressionado, parabéns. Muito obrigada. Você sabe que hoje Bom, sempre que eu vou entrevistar alguém, eu faço uma pesquisa. Uhum. Então eu preciso montar um roteiro, mas às vezes eu acabo nem seguindo o roteiro, mas isso é detalhe. Sim. Mas é mais pra gente ter uma linha de por onde seguir. Então eu sempre pesquiso sobre quem eu vou entrevistar e sempre monto esse roteirinho. E eu fui pesquisar um pouco sobre você. Uhum. E aí... Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet que ela conta tudo sobre as pessoas pra gente. E eu encontrei lá algumas coisas sobre você e alguns trabalhos que você fez. As nudes não são minhas, eu não tenho aquelas tatuagens, eu posso... Não, é isso que você pergunta? Não, deixa aqui. Desculpa, não, gente, não fui eu. Isso, minha namorada é minha mãe. Não, tá louco, eu trouxe meu namorado aqui também hoje, hein? Olha lá, hein? Não, olha só, eu fiquei sabendo que você fez alguma série, você dublou algumas séries, alguns filmes que eu gosto. Ah, é? Em especial algumas séries. Tem 4 que eu trouxe aqui que eu vou querer saber o que você fez, se você lembra. Tá bom. Então, assim, não sei se você sabe, ou se dá pra perceber, olhando pra mim assim, eu sou muito fã do Sherlock Holmes. Não tem nunca nem como diria. Eu nunca diria. Sou muito fã dele. Olha e gostaria só. de ser como ele, mas infelizmente nem todo mundo pode ver tão inteligente, né? Olha, eu também invejo bastante aqueles superpoderes, mas enfim. Então você deve ter gostado da série Sherlock. Amo. Tô reassistindo pela 5ª vez. E eu concordo com você. Eu não sou uma grande fã de séries, mas Sherlock com certeza tá no meu top 3. Eu amei maratonar. E pra quem não sabe, eu também gosto muito de Senhor dos Anéis. E O Hobbit, que é aquele filme que também foi dirigido pelo Peter Jackson, a sugestão de quem ia fazer a parceria seria o próprio Martin Freeman, que é o Watson, né? Sim. Junto do Benedict Cumberbatch, não sei falar o sobrenome daquele homem super difícil, para manter justamente a estrutura da série Sherlock, onde o Martin Freeman aí seria o Hobbit e o Benedict, ele faz o motion capture do dragão do filme O Hobbit. Então ele quis manter essa dupla de tanto que ele gostava da dinâmica, porque o próprio Peter Jackson assistia a série. Eles são muito... viciado na série. E você também no universo eu ia falar de Harry Potter, não sei porquê, no universo do Sherlock, você também fez Elementary, você dublou algumas... Sim, pontinhas. Esse era o meu comecinho, assim, na dublagem mais profissional. Legal. Eu já dublo de uma forma semi-profissional, o meu início foram, assim, 5 anos, 3 anos, num estúdio que era, obviamente, profissional, mas era o começo, era um estúdio pequeno, com pouco prestígio, 0 prestígio, na verdade. Eu tomei uma decisão muito arriscada de estar num lugar que eu sabia que eu nem poderia divulgar que eu estava lá, de tão mal falado que era esse estúdio. Nossa! O dono, ele pagava abaixo da tabela, ele fazia um monte de coisa errada, mas ao mesmo tempo eu tomei uma decisão ousada de falar, bom, eu vou trabalhar numa situação assim não tão adequada, mas eu vou ter acesso a tudo que precisa saber dentro de um estúdio. Ele me deu muita oportunidade, porque justamente poucas pessoas queriam trabalhar naquelas condições. Então eu aproveitei, então foram 3 anos dando aula de dublagem, e eu tinha acabado de aprender sobre dublagem, já tinha que dar aula, nem sei como é que eu fiz isso. Já estava assim, aprendendo a dirigir os filmes, porque para quem não sabe, na dublagem a gente tem uma estrutura de sempre 3 pessoas no estúdio. O dublador, propriamente, né? O diretor de dublagem e o técnico. Caramba.
Então, a direção da dublagem eu também fiz bastante. E aí foram 2, 3 anos muito puxados, trabalhando num regime quase semi-escravo. E aí eu decidi sair, de fato. Saí, fiz outras coisas. O Amorim conhece essa parte da minha história também. Voltei a trabalhar com a minha família. Para quem não sabe, são donos do Colégio Jardim São Paulo. Trabalhei no colégio, trabalhei na Faculdade Cantareira, que hoje também não existe mais, mas também fez parte aqui da história, até dessa região aqui, né, da Zona Leste, aqui, próxima aqui da Moca. Na verdade, mais especificamente, ela se localizava no Belenzinho. E aí a dublagem voltou com força total, os diretores continuavam me chamando. Eu falava, não, agora eu tô trabalhando com a minha família. Tava fazendo Herbalife também, que é uma coisa que Caramba, eu sim. Minha mãe fez adoro. uma época. Então, eu sou supervisora, tô voltando agora. É uma paixão que eu não abro mão, assim, ou como hobby ou mais profissionalmente, eu sempre tô atuando nas vendas da Herbalife. E a dublagem voltava na minha vida, mesmo eu falando, olha, não quero mais, Ela porque vinha. ela vem e não me arrependi, voltei com força total por meio da grande dubladora, que eu chamo de primeira dama da dublagem, que é a Márcia Gomes. Para quem não sabe, a Márcia Gomes fez a voz do Gato Félix, Changeman, Caça-Fantasmas, a Vilma dos Flintstones. Caramba. A maioria das coisas da nossa infância tá na voz da Márcia Gomes e foi através dela, aliás, por meio dela, que eu de fato entrei no mundo da dublagem pela porta da frente, digamos assim. Então eu já tinha o know-how daquele estúdio não tão prestigiado, né? E unindo realmente com uma pessoa que acreditou no meu potencial, viu que eu já tinha uma base e fez ligações poderosas e me colocou nos melhores estúdios. Eu dei muita sorte, porque teve uma época que teve uma crise na dublagem, alguns veteranos não estavam trabalhando, por questão assim, sindical, só vamos Hum, aguardar até tal coisa. Eu nem sabia que estava tendo esse rebuliço e algumas pessoas não estavam querendo trabalhar, como uma espécie de greve. sim, Não, sim. não exatamente uma greve, mas a dublagem tem muito desses movimentos. Eu aproveitei esse momento, as pessoas estavam me chamando para cobrir alguns protagonistas que na época não estavam querendo ir para o estúdio, nem trabalhar, nem nada. E em questão de 3 meses, eu já estava em produções grandes como Sherlock. Você fez. Qual a participação sua no O Sherlock? Sherlock foi muito pouquinho, eu era uma apresentadora de TV. No episódio dos Cães de Bakersville, Ah, tá. Baskers, eu nunca sei pronunciar. Baskerville, eu É, acho. exatamente. Eu fiz É o, uma acho que é o repórter de segundo da. TV. É o segundo da segunda, ou segundo da terceira. Acho que é o segundo da Exatamente, exato. segunda. Eu não assisti a série ainda, mas eu lembro que eu fiz essa participação. Não sei se você gosta desse clima também, né? Mais soturno. Fiz uma participação em Gotham, Eu que é uma sei, série relacionada ao, adoro ao Gotham, Batman. sim. Mas esse era o meu comecinho nessa fase Márcia Gomes, digamos assim. Uma coisa interessante sobre a Márcia Gomes também é que ela virou meme com aqueles dizeres da bruxinha que pega assim uma vassoura e fala, e lá vamos nós! Ah, tá. No Nossa, Pica-Pau. É a voz da Márcia que Gomes. legal. Nossa, muito famoso. E ela vem também de uma base maior ainda, que é a. Como é que chama? Agora me fugiu a expressão. É novela de radionovela. Então, por isso que os dubladores antigamente, eles tinham. Eu, particularmente, sou mais fã da dublagem que acontecia antigamente, né? Assim, aquela era de ouro, Herbert Richards. Eles vinham com essa bagagem não só do teatro, não só de algumas novelas, mas sim da radionovela. Então, eles tinham aquele vozeirão mais garboso, Sim. que, inclusive, né, certas pessoas aqui presentes ainda acho que bebem dessa fonte. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, você não precisa ter uma voz de locutor. Hoje em dia, você não tem que ter uma voz bonita para ser dublador ou dubladora, nada disso. Muito pelo contrário. Inclusive, nas locuções comerciais e institucionais, a gente percebe cada vez mais, não só a inteligência artificial, tirando um pouco aí do nosso espaço, né, Amorim? Mas locuções muito mais. Estão me fugindo todas as expressões. Robotizadas, digamos, Não, né? antes do robotizada, Pedro, como é que eu posso dizer? Casuais, Tá. essa é a palavra. Então, mesmo algumas marcas escolhem locutoras, mulheres, enfim, que é para soar muito mais como uma amiga te dando uma dica sobre o produto, porque eles fazem pesquisas de marketing, eles percebem que às vezes você compra mais um produto como se fosse, né, uma pessoa te indicando, do Sim. que de fato uma voz muito comercial, uma voz artificial, longe da sua realidade. Mas eu ainda prefiro as locuções mais clássicas, eu ainda prefiro as vozes mais clássicas, e é dessa bagagem toda que a Márcia veio.
É mais atuação, né? Antigamente eles atuavam mais. Exatamente. Tem uma série que o pessoal não conhece muito, mas eu gosto muito, que é Segurança em Jogo. Não conheço mesmo. Não, Conheço. acho que conhece. Segurança em jogo? Segurança em Jogo. Não conhece? Então fui trollado pela internet. Uhum, uhum. Ou pela minha memória, porque pra quem não sabe, dublador tem uma memória tenebrosa. Pode ser que eu já tenha dublado isso e nem lembre. É uma. Tava dizendo lá até personagem. O personagem, se não me engano, é a Nina. Segurança. Qual é a Segurança em Jogo. trama? A trama é um menino, um policial, ele é convidado para fazer a segurança da ministra de Segurança Pública inglesa, né? É. E aí começa a desdobrar toda uma conspiração para matar ela, perseguir outras Ô, pessoas e louco. tal. E aí tem uma personagem lá que aparece. Mas você foi na deep web da minha carreira mesmo, né? Porque esses personagens talvez sejam bem pequenos e talvez eu tava começando, ou são pontas que a gente faz o tempo todo. Entendi. Não é porque um dublador já é mais conhecido que ele só faz protagonista. A gente faz da ponta ao vozerio, que ainda é mais simples ainda, aos protagonistas, coadjuvantes, o tempo todo. Então a gente, né, não tem frescura, não é, só faz protagonista, Legal nada você disso. tocar nesse assunto, porque aí eu já vou enganchar na minha dúvida, na minha primeira dúvida de fato, Vamos lá. verdadeira. Qual a diferença entre você conseguir. Porque você dubla série, Uhum. filme, anime, Uhum. né? Aí nós temos também jogos. Você é conhecida por O carro-chefe são os jogos de videogame. E aí, qual a diferença entre dublar cada um deles? Qual a diferença entre eles? E, não sei, o videogame me surge mais uma dúvida, que é a questão, assim, tem alguns jogos que você joga e, dependendo da escolha que você fizer, é um outro desenrolar na história. A voz faz total E diferença. aí você tem que gravar todas essas possibilidades. Todas. Uhum. Então, qual que é essa diferença entre tudo? Desculpa te fazer uma pergunta Não, tão complexa assim. é a essência, tá certinho. O Gustavo é testemunha, porque ontem ele presenciou, inclusive ele estreou na dublagem ontem. Olha só. Ele fez uma das categorias que eu acho mais difícil, que eu chamo de línguas exóticas, né? Todas que não sejam o inglês ou o espanhol. Eu não falo espanhol, mas a gente sempre tem alguma familiaridade com essas línguas, né? Agora, dublar chinês, dublar em. Dublar uma. Aliás, não dublar chinês, né? É trazer para o português uma coisa que originalmente está no idioma chinês. Ou novelas turcas. O Gustavo também está presenciando o tempo todo. Talvez seja o tipo de trabalho que eu mais faça em quantidade. E é o que eu mais gosto. Eu adoro novela turca. Eu sou noveleira, sempre fui. E novela turca eu acho que é um equilíbrio perfeito entre o exagero das mexicanas, que eu também adoro, mas assim, é muito exagerado, de fato. E às vezes aquela coisa mais blasé, que são as novelas brasileiras. Hoje em dia elas estão muito realistas, é tudo muito triste, muito Sim. sério. Eu gosto Melancólico. Exato, eu gosto do equilíbrio das novelas turcas. Elas também têm esse tom melancólico, às vezes, mas no geral eu adoro, assim, realmente eu tô dublando e tô consumindo como uma espectadora ao mesmo tempo. Ontem a gente teve a experiência de uma novela chinesa, que, como eu estava dizendo, eu coloco numa categoria diferente, que são os idiomas exóticos. Chinês, japonês, tanto que no meu curso, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que eu também dou curso de dublagem online, que é o curso A Magia da Dublagem. A gente tem uma aula só para falar de anime, porque traz realmente essa questão dos idiomas exóticos. Entendi. O quanto a gente fica na mão se o tradutor não coloca ali tudo muito direitinho. A gente demora muito mais tempo em estúdio para adaptar, para entender. A métrica da língua é totalmente diferente. Por exemplo, uma outra ocasião, eu dublei uma série indiana. E a língua hindi, né? Eles têm uma característica de falar tudo muito, muito rapidinho e separam. Como é que você vai trazer isso para o português? Então, era uma advogada super séria num tribunal e, naturalmente, por eles terem essa característica de picotar tudo muito fragmentado, passava uma sensação infantil para a personagem, mesmo que não fosse. Então, com a sua interpretação, com a sua inflexão, você vai dando truques e vai saindo dessas circunstâncias todas. Mas, basicamente, Pedro, a grande diferença entre dublar todo o restante, né, que são
novelas, séries, mesmo que em idiomas mais difíceis, mais exóticos. Animes, animações no geral, desenho mesmo, novela, reality, longa-metragem, tudo, a gente faz do mesmo jeito. A base não muda. São as 3 passadas, né? Então, para quem não sabe, um filme é dividido em anéis. Anéis são 20 segundos e você divide todo um filme picotando ele em 20 segundos. Caramba, imagina um filme de 3 horas. Exatamente, um Senhor dos Anéis, né? Literalmente. E por que a gente faz isso? Para ficar mais fácil a organização, para cada dublador somente dublar a parte que lhe cabe. Por exemplo, vamos supor que eu vou aqui chamar o Amorim, ele vai fazer o Gandalf. Já falamos do Senhor dos Anéis várias vezes hoje, então vamos continuar. Tô vendo que você é fã. Eu sou fã. Não, poderia ser até mais, né? Uma ringer, mas enfim, estamos temáticos hoje. Vamos supor que o personagem Gandalf, que ele vai dublar, ele entra no anel 20, no anel 44, depois o personagem dele não aparece tanto, volta 56, 57, 58, aí também volta só no final. Então, para que eu possa otimizar a presença do dublador em estúdio, ele entra e só faz as partes propriamente que o personagem dele fala. Todo o restante o dublador não assiste. As pessoas geralmente começam as entrevistas comigo. Aliás, fiquei muito feliz que você não começou assim, Pedro, porque olha, os entrevistadores, viu, dá vontade de esganar. Eles aprendam com o Pedro, olha só, ele está perguntando antes. As pessoas chegam assim, Pedro. Então, Bia, olha só, que legal, né, essa história de dublagem, já sei. Vocês chegam em casa, assistem o filme antes, Nada disso. A única pessoa que assiste o filme antes é o diretor. Ponto. Todos os demais dubladores só vão ter acesso a um resumo da história passada por esse diretor, onde ele vai realmente só dar a base, o tom do filme, a participação do personagem em questão, e o restante você só vai dublar exatamente as frases relacionadas ao seu personagem. Você não vai interagir com os outros personagens. Então é feito como uma linha de montagem, um personagem por vez. Mas voltando, a primeira passada são esses 20 segundos. Você vai assistir somente. Vai entender o seu personagem, entender o tom do filme e tudo mais. Na segunda passada, desses mesmos 20 segundos, você vai anotar as pausas e alguma coisa mais marcante. Aqui ele deu uma risada, aqui ele tá arfando, porque né, o Gandalf tá subindo ali as colinas, tudo assim de neve, tem um esforço para subir, tal, beleza. Na terceira, você vai, de fato, colocar a sua voz e sobrepor no filme. You shall not pass, né? Vocês não vão passar. Então, essa vai ser a dublagem. E são sempre com essas 3 passadas, que eu até já me esqueci, porque em português isso é muito mais famoso, eu fiquei só com o inglês na cabeça. Mas a dublagem, ela sempre acontece, independente do gênero, nessas 3 passadas. Com exceção de uma categoria, que é o videogame. No videogame, a gente não tem acesso à televisão. Qualquer estúdio, você tem o texto impresso ou um tablet e a televisão, onde você está realmente fazendo essas 3 passadas de olho na tela, percebendo o movimento labial do personagem, já fazendo com o sincronismo e sentindo o filme como um todo, porque você está de fato assistindo. No videogame não existe a tela. Geralmente o videogame ainda está sendo feito. A gente tem acesso somente ao áudio original e não tem 3 passadas. Você ouve, grava, ouve, grava, ouve, grava. E em vez de uma tela com imagens, você tem somente, como nós temos aqui hoje, na nossa parte técnica, um Pro Tools, que é um software, com áudios de som, né, que a gente chama de wave, e você fica dublando a wave. É muito mais difícil. Inclusive, a gente recebe mais por isso. O videogame é um processo muito mais difícil. Então, você não tem acesso à imagem e você dubla em cima da onda de som, propriamente. E em todo o restante, em outros aspectos da dublagem, sempre com a televisão já como referência. Eu tô descobrindo um universo mágico aqui. Essa é a palavra, mágico. E é por isso que eu coloquei essa palavra como título do curso. A magia da dublagem, porque é de fato uma mágica. E ontem mesmo, o Gustavo estava lá, ele pode comprovar. A gente recebeu um material totalmente bruto, uma cena assim super sem graça, exagerada. E a gente foi colocando ali, eram 3 personagens masculinos, 3 personagens femininas. Eu fiz mais de uma mulher, os meninos também, né, se viraram nos 30.
um monte de dublador novato ali começando e a gente deu um colorido totalmente diferente pra cena. Ficou, antes ela era exagerada, era uma novela chinesa assim muito dramática, uma vilã muito malvada, uma mocinha muito chorosa. A gente conseguiu equilibrar todos os elementos. Então a dublagem ela tem esse efeito mágico mesmo. Ela consegue até consertar uma cena que não tá tão legal. E é legal, interessante isso, né? Porque como você como consegue fazer? Como que você consegue fazer isso? Pegar algo que é, digamos, é um diamante, vai, diamante no estado bruto, então ele chega no estado bruto e aí através da dublagem você consegue dar digamos, um cenário novo pro que aconteceu e, sei lá, mudar toda a ideia daquele. É possível mudar toda a ideia, mas o ideal é que a gente não mude totalmente a ideia. Sim, É que a gente mantenha a ideia, mas enalteça algo que de repente passou despercebido ou alguma coisa que não foi feita tão bem no original. A gente tem a chance de não só trazer para o português, porque novamente, né, já antecipando esse assunto, se for só para traduzir, uma inteligência artificial faria. Mas é fazer interpretar. com a interpretação, com a emoção correta para conectar com o público. E tem vários exemplos onde a dublagem acaba, a brasileira, obviamente, acaba conectando muito mais do que as próprias Sim. obras originais. Existe muito essa discussão, né? Exato. Quando você pega a dublagem brasileira e compara ela com outras, eu sou muito fã da dublagem brasileira. Sempre fazem uns rankings e ela é considerada a melhor ou uma das melhores. Um exemplo disso, nós todos crescemos, né, assistindo Chaves, que foi totalmente redesenhado quando chegou no Brasil. As próprias piadas, a ME, que são os sons de efeito, a base de fundo, as músicas foram totalmente refeitas quando chegaram no Brasil, porque simplesmente eles não enviaram esse material. Então, o Chaves que a gente gosta, que a gente curte, que a gente conhece, ele é todo pensado no Brasil. E às vezes, até quem é muito fã de Chaves, mas tem acesso ao original, né? A ele ali feito realmente em espanhol, tal, no México, não vê graça nenhuma. E tem vários outros produtos que eu mesmo, depois, né, de crescida, já conhecendo inglês, quando eu fui ter acesso ao original, não tem graça nenhuma. Sim. Um outro exemplo é o filme As Branquelas, que a gente estava até discutindo no carro, né? O Niso Neto é um dos que dublou esse filme. Esse filme, nos Estados Unidos, ele não teve grande Muito impacto. sucesso. No Brasil, ele é um fenômeno cultural, né? Para quem não sabe, o Niso Neto, beijo Niso, meu amigo, é um super dublador, filho do Chico Anísio, que dispensa apresentações. Ele também é mestre de cerimônias, comediante, faz stand-up, ele tem uma carreira linda e ele é a voz de muita coisa que a gente assistiu a vida inteira com a voz dele e nunca parou para perceber. O Curtindo a Vida Doidada, o próprio As Branquelas e o Caverna do Dragão, que é outro exemplo na mesma linha. Ele é um fenômeno no Brasil. Caverna do Dragão do Dragão, aliás, é um desenho que foi um fenômeno, foi um grande sucesso no Brasil. Nos Estados Unidos passou batido, porque justamente, aliás, a gente usa a Caverna do Dragão no meu curso, né? As lições de casa são todas em cima desse desenho. Legal. Porque é legal, porque tem os arquétipos certinho, né? O mago, a feiticeira, a guerreira, o sábio. Então, ali a gente já faz todas as vozes. Mas devido a realmente isso, quer dizer, a gente tem acesso ao Caverna do Dragão no original, lá no curso. E é horrível, espero não ofender nenhum dublador americano aí do desenho, mas é muito ruim, né? Tem muita coisa que vem pra gente muito ruim. Então a dublagem brasileira do Caverna do Dragão tinha as vozes top do momento, inclusive o Niso Neto, que fazia o Presto, o Orlando Drummond, que fazia a voz do Vingador. É um time cheio de feras. Então, assim, aquilo deu vida a um desenho que era bem sem graça. Esses dias eu vi 2 vídeos sobre dublagem. Um mostrava um trecho daquele filme Tá Dando Onda, aquele desenho. E joga um negócio na cabeça do pinguim lá e na versão americana ele só fala au. E aí na versão portuguesa, né, no brasileira no caso, ele vira e fala: "Ei, joga a mãe pra ver se quica", né? Então, tem essas mudanças. O Madagascar também tem um lance assim, que é diferente. Então eu gosto da dublagem brasileira, eu acho que Não não tem sei, igual, eu não né? conheço muito sobre dublagem, mas pra mim não tem igual. Eu também, do que eu pesquiso, do que eu vejo, eu tive uma oportunidade de morar 2 meses na Polônia.
por ocasião de um outro projeto que a gente Que pode eu vou falar. até perguntar sobre, depois o pessoal vai se assustar aí. O Amorim acompanhou, o Amorim acompanhou todas as fases da minha vida, né? Desde que eu sou catatauzinho, assim. Mas ele também acompanhou esses bastidores. Tive a oportunidade de morar na Polônia por conta do projeto Alexa. Não virei a voz da Alexa, depois a gente detalha mais, mas foi lá que foram feitas. Foi feita a primeira etapa das gravações desse projeto. Depois a minha voz virou a voz de outros aplicativos da Amazon, mas inicialmente. Mas inicialmente havia sido pensado para Alexa e acabei não pegando papel, enfim. Nessa época, na Polônia, existe uma coisa chamada voice-over, que no inglês é como a própria palavra dublagem, né? Em português é o sinônimo, voice-over. Mas como técnica, no Brasil a gente diferencia. Então, dublagem é uma coisa que tem o sincronismo, e voice-over é muito usado em entrevistas ou em reality shows ou documentários, exatamente. Eu lembro muito do Fantástico. Então, por exemplo, era uma entrevista com a Lady Gaga. Well, I'm here. Bem, eu estou aqui no Brasil, eu estou muito feliz. Então, você começa a ouvir o idioma inglês, no caso, e na sequência você ouve o português e você tem claramente a distinção que, ok, em nenhum momento você esquece que aquilo que você está vendo não está no idioma original e que artificialmente tem algo ali em cima para te dar a tradução. Esse é um estilo de dublagem. E na Polônia só existe esse estilo. Nossa. Você ouve os filmes, inclusive Senhor dos Anéis, passava muito na Polônia, gente. É uma coisa assim absurda. Eu vi muito, muito Senhor dos Anéis, o Hobbit, passava na TV aberta o tempo todo. E qual que é a maneira que eles gostam lá? Um homem que faz a voz de todos os personagens dentro dessa técnica de voice-over. O homem, a mulher, o anão, o elfo, o cachorrinho que fala, tudo é feito por um homem só. É um pesadelo. Pra gente que é brasileiro, que gosta dos dubladores, né? Depois, com o tempo, a gente identifica. Exatamente. De Cavaleiros do Zodíaco em diante, o brasileiro começou a idolatrar o dublador como quase que parte da obra, né? E aí, pra gente que é dessa cultura, é um crime assistir dessa forma. E só pra finalizar essa parte, Pedro, eu fiz uma amizade com uma brasileira que morava lá e ela falava isso, falava, Bia, salva a gente, porque para quem já é brasileiro, ter que consumir desse formato, para eles acham a coisa mais natural do mundo. Mas, ou seja, você pega essa opção e mostra um Orlando Drummond, um Guilherme Briggs, uma Marisa Leal e comparar com um cara que faz todas as vozes, não dá, né? Eu não acho que eu não ia aguentar, não. É uma tortura. Você sabe que você comentou sobre a questão do sincronismo? Como é que faz? Porque tem a palavra certa. Às vezes você vê... É até legal isso, porque quando você compara a legenda... Quando você vai ver o filme legendado, por exemplo, ou aquele trecho da série legendado, e aí você vê dublado, às vezes o texto é diferente. Sim. E aí tem a ver com a questão do sincronismo, né? Exato. Não daria pra você falar o que tá na legenda, não daria pra sincronizar. Qual a dificuldade da sincronização? E, bom, a importância eu acho que eu nem preciso perguntar, porque eu, por exemplo... Eu até deixo de assistir, às vezes, alguma coisa que eu vejo que não tá bem sincronizado. Nossa, excelente observação. Excelente observação. Antigamente, as novelas mexicanas eram todas fora de sincronismo. Talvez porque eles precisassem entregar muito rápido. Então, quando a gente brincava, quando tinha um show de stand-up, alguma coisa que era pra zoar a novela mexicana, era justamente isso. Não vai embora, Carlos Miguel! A pessoa já fazia a boca que ficava vazia, porque realmente era um desleixo, né, nesse sentido. Eu não sei porque teve uma era de novelas mexicanas que foi toda pessimamente dublada e depois isso mudou e, como eu comentei, acho que é um dos produtos que eu mais gosto, são as novelas mexicanas, que também tem os principais atores de dublagem aqui do Brasil e também corrige muito desse exagero que vem do original. A gente consegue assistir numa boa. Quando você pega o original das novelas mexicanas, para nossa cultura, é uma agressão, assim, é muito over, muito exagerado mesmo. O que você falou do sincronismo também remete a um exemplo que você falou lá atrás, e eu queria retomar, do filme Tá Dando Onda. Tem uma história por trás desse filme que tem totalmente a ver não só com sincronismo, como a questão da adaptação, que a gente também chama de localização,
pro português, né? A tal da versão brasileira. Não adianta ele só estar traduzido. Ele tem que dar a sensação do filme. O Manolo Rey, que é a voz do Will Smith, do Homem-Aranha e de vários outros grandes nomes aí que a gente curte pra caramba, eu assisti uma entrevista com ele. Na verdade, era uma live na época da pandemia. Aliás, um beijo, Manolo. Também conheci ele pessoalmente, recentemente. E ele comentou uma coisa muito interessante. Ele, como hábito pessoal, um hobby dele mesmo, né? Ele coleciona dicionários. E eu nem sabia que existia esse hábito. Então, ele se auto-intitula um dicionarista. E ele não está sozinho. Parece que tem algumas outras pessoas no mundo que têm esse também não hábito sabia que isso existia. peculiar. Eu até já pesquisei no Google. Se você coloca dicionarista, coloca assim, ele aparece para você assim, o Aurélio, pessoas que escreveram Sim, propriamente os dicionários, mas não, existe também essa facção aí, essa modalidade de colecionador de dicionários. Enfim, e como é que é essa característica? Toda vez que ele vai para uma biblioteca ou para uma livraria ou mesmo na internet, ele gosta de colecionar dicionários exóticos. E dentre eles, em algum momento da vida dele, assim, sem nenhum motivo aparente, ele se viu numa loja onde ele tinha diante dele um dicionário de surfistas. E ele comprou esse dicionário. O tempo passou e que filme que ele foi chamado para dirigir? Tá Dando Onda. Então, ele usou muito esse dicionário para adaptar uma série de expressões. Então, Rio de Janeiro virou Frio de Janeiro. Tem um monte de Pode coisinha crer. ali no filme que ou o Briggs ou o próprio Manolo foram enriquecendo e deixam novamente um filme que no original eu não acompanhei, mas acho que nos Estados Unidos ou em outros países não foi um filme de tanto impacto. E no Brasil a gente comenta até hoje de tão caprichada que foi a dublagem. Eu gosto desse filme por causa da dublagem. Acho que não é nem em si a história, porque a história é. Talvez a gente possa até colocar como sendo clichê. O Simples, cara, né? Não tem o nada que muda demais. é um surfista, né? Então, o menino que ele tinha lá o Big Z, que era o ídolo dele, e aí ele morreu, e aí depois ele foi lá pra uma competição, descobriu que o cara tava vivo, e ele começou a treinar. Então, isso a gente já viu, esse A negócio de ser jornada do treinado, herói, né? Agora, a dublagem, ela faz toda a diferença. E, Exatamente. tem também o frango lá. Nossa, o frango, ele é o João, né? Aquele João Frango. Tanto que tem até. Hoje tem vários Instagrams aí que pegaram adotaram esse personagem e ficam zoando. Então gravam áudios Eu acho que eu zoando o já personagem. ouvi. Eu acho que eu já ouvi. Então é um ícone, muito, muito legal. É, e você falou sobre essa questão do dicionarista. É legal isso, porque a gente. Então você já mostrou como ele, no caso, talvez se prepare para fazer algum papel, para fazer algum personagem. E no seu caso, como é que você se prepara para fazer um personagem? Aliás, vou até fazer uma outra pergunta. Quando chega o papel para você, você já sabe exatamente quem você vai dublar? Pedro, é exatamente aquela pergunta lá de trás que os repórteres fazem Fazem e eu para falo, você. não, gente, nada a ver. A gente não sabe nada. O Nem Gustavo o. mesmo pergunta: você sabe o que você vai dublar hoje? A gente Nunca nunca sabe o sabe. que vai fazer. Agora, mudou um pouco a questão de contrato. Então, alguns estúdios mandam pra gente um contrato para assinar antes. Então, por essa dica, às vezes você já sabe o conteúdo do que você vai dublar. Então, não é spoiler, porque os fãs já sabem, mas eu dublo um videogame para celular que chama Mobile Legends. E aí, uma semana antes eu já sabia que ia ser uma extensão de Mobile Legends, porque eu assinei o contrato que aí veio. Aí quebra um pouco do spoiler pro próprio dublador. Mas você vai pro estúdio sem saber nada. E essa história do dicionário foi um acaso, foi uma coisa do destino. Ele já tinha feito aquela compra e, misticamente, Entendi. alguns anos depois, ele precisou. Então não tem muito tempo assim para você se preparar. Zero É ali na tempo. hora. Por isso que você tem que ser um ator de teatro já muito bem consolidado. Porque todas essas bases vão vir de outros suportes da sua vida. Para os meus alunos do curso online, eu foco muito a questão da cultura geral, principalmente a leitura. Você ser uma pessoa culta, você ser uma pessoa que conhece os clássicos, não precisa ser só os clássicos, hip hop, cultura de rua, tudo que você Sim. acreditar que te enriquece como cultura. Poema, museu, tudo que faz parte do que a gente vivencia. Por exemplo, surfista. Quem que imaginou, né, que em algum momento ele fosse precisar estar inserido nessa cultura para trazer esse universo? Então,
tudo que a gente puder trazer para dentro, em algum momento, no estúdio, ou no palco, ou mesmo num palco de uma formatura, né? O Amorim sabe disso melhor do que ninguém. Ele tira ali da cartola dele elementos que ninguém nem Sim, imaginava. O artista ele tem que estar munido de todas essas ferramentas, porque na hora do vamos ver é uma grande surpresa. fantástico isso. Eu tô surpreso de verdade. Desde lá do começo, quando você já fez ali, eu falei, caramba. Ah, e aí sim, falando sobre o sincronismo, eu acho que você talvez tenha ficado impressionado com o sincronismo em si. Uma das questões é simplesmente fazer isso durante muito tempo. O cérebro da gente já se condiciona. Tem até alguns estudos, gente, eu não fiz nenhum diagnóstico, tá? Eu não sei, mas que associam a paixão por dublagem ou a paixão por esse universo auditivo à própria questão do autismo e TDAH. Então, eu não sei se eu tenho um diagnóstico nesse sentido, mas está quase que comprovado que esse superpoder de falar extremamente de forma sincronizada, ele pode estar associado, porque algumas pessoas não têm tanta facilidade e eu sempre tive muita facilidade de fazer o sincronismo ou de embalar em outras vozes. Agora, uma capacidade que eu não tenho é de imitar. O Gustavo, por exemplo, já tem essa capacidade absurdamente. Eu não sei se ele quer, inclusive, fazer uma mini participação aqui, Amorim. A gente pode quebrar esse Com protocolo. certeza. Se Eu ele vou quiser pedir participar. pra você participar e eu vou te. Você que gosta de série, falou de novela turca, É. tem um personagem turco que aparece lá em casa direto. Ah, é? É de uma Quem? série turca, né? Que É é mesmo? daquela série, o não sei o que, o Alfaiate, sabe? Do Alfaiate, o Não, Mustafa. não tô sabendo, Puxa não. Ah, vida, vai é, ter que Amorim? ver. É Eu acho você é o que Mustafa? teremos duas aqui, Duas então, duas participações? Então, participações. vamos lá, vamos mostrar com o Primeiro do Gustavo? Gustavo, Então vem vamos cá, lá. Gustavo, venha dar o ar da graça. Tudo bem? Novamente, tudo Seja ótimo. bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado. Imitações, tá? Eu consigo fazer o Lula e o Bolsonaro. Olha só. É, Consegue fazer eles conversando? Consigo fazer eles brigando. Pô, aí ia ser legal. Seria incrível. Aí, ó, debate. Pra quem gosta de debate, vamos ver aí. Então, companheiro, é verdade que você vai querer só a cachaçinha, mas eu pedi só o dedinho, viu? E você foi lá com meu dedo. Não tá entendendo a coisa aqui não, companheiro. Ô, Lula! É o seguinte aqui, ô. Eu falei pra você que era só uma garrafa de 51. E você me trouxe logo 10. Só porque você não tem um dedo, não quer dizer que você tem que colocar mais uma garrafa de cachaça, viu? Não, mas você não tá entendendo. Você que não tá entendendo, tá ok? Mas, companheiro, eu falei pra você... Não, você não... Ah, já quebrei tudo. Tudo Muito tem um limite, bom. tudo tem um limite, tudo tem um limite. Desculpa, tá no Ah, improviso aqui, gente. Gente, eu acho que a gente, ao invés de entrevistar o Lula ou o Bolsonaro, eu vou chamar você. Consigo imitar um pouquinho o Márcio Simões também. Faz o dublador do Coringa, Sim. atual, né, principalmente. Que também faz o Stitch. Ohana, significa família. Como é que é? Quer saber como eu consegui as cicatrizes, Batman? Meu pai era um alcoólatra. E eu não lembro o resto da frase. Ele Acho tampa que um era- pouquinho o nariz, mas também- mas é parecer, é imitação, sim. não é? Mas ficou. É parecido, ficou não fiel. idêntico, mas pode chegar, Sim, ainda sim. tem que melhorar a imitação. Eu consigo fazer o Gollum, né, o Sméagol, né, de Senhor dos Anéis. Ó, tava falando de Senhor dos Anéis até agora e estamos aqui novamente, mas a dicção. A minha imitação fica ainda melhor em inglês, que é a voz original. Fica "Oh, please, precious, Gollum, Gollum." Que e é engraçado porque o Sméagol, ele tem uma dupla personalidade, que é o Sméagol e o Gollum. E o Sméagol, ele tá sempre preocupado, enquanto o Gollum tá sempre mal-humorado e eles ficam brigando entre si, tipo... Oh, look at this, precious. What is it? Shut up, this is water. E fica nessa, e é muito bom. Eu acho que eu vou ter que fazer um episódio só com você. Opa, com certeza. E se você quiser, se for do seu agrado e da curiosidade dos telespec, nós podemos combinar. Eu vim digamos, com um visual um pouco diferente. Já que Daria eu faço... medo? Será que pode dar um alerta de spoiler aqui? Com certeza. Eu faço cosplay, me caracterizo do Pennywise, do It a Coisa. Eu só não sei se eu conseguir ficar olhando pra você. Vamos Ia ficar com medo. Essa aqui é a minha câmera, né? Isso. Eu consigo fazer, principalmente, não só a interpretação, mas também o sorrisinho dele, que é...
Que é assim, ele coloca mais o lábio inferior pra baixo e fica olhando intensamente. A produção deu medo aí? O Gleison tá ali, já até se afastou. Vamos marcar de você. Então, Só uma perfeito. entrevista só com você. Você veio Tá ótimo, muito caracterizado e seria muito legal. Ok, Obrigado pela combinado. participação. Eu que agradeço, viu? Tudo de bom. Pode voltar, amores. Bom, pessoal, para vocês que curtiram a participação do Gustavo, não é o It, mas é um palhaço também, bem sinistro, gastronomicamente mais sinistro ainda do Pode que o It. crer. Então, aqui está, para quem ficou com saudade, fica aqui o spoiler. Talvez ele venha de algo parecido num próximo podcast. Mas retomando aqui, Pedro, aliás, muito obrigada por cederem espaço para o Que Gustavo. isso? É que Foi enriquecedor. ele é demais, né? Nossa. Pra quem Vai não- virar um corte, viu? Vai, claro que vai. E para quem não sabe, o Gustavo é o meu namorado. É super recente a nossa história, mas a gente tá se curtindo assim pra caramba. E ele já me acompanha em tudo, eu acompanho ele nas atividades também, tá sendo super enriquecedor. E hoje ele está aqui abrilhantando ainda mais a nossa participação. Mas, Pedro, eu também não lembro mais qual era a pergunta, mas o principal que a gente pode tirar de toda essa história, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, dublagem de videogame, que o pessoal chama de localização também, porque exige mais detalhes, né? De tudo isso, a gente pode realmente ver o quanto um profissional da voz é versátil e coloca o coração no que faz. E não dá para comparar com as máquinas, não dá para comparar com esse movimento. E ainda, além de tudo isso, a gente percebe que hoje em dia todo mundo tem que ser profissional da voz. Quantos profissionais que você já trouxe aqui no seu podcast que não são artistas de TV, não são dubladores nem locutores, mas também tem que ter coragem para sentar aqui na sua Sim. mesa, falar sobre a própria vida. A gente não tem esse treinamento durante a própria vida, durante a escola. Então, a questão da. As máquinas fazem uma parte, né, cada vez maior, mas para quem é tímido, para quem tem essa dificuldade, não adianta. Cada vez mais as pessoas estão expostas na internet. Profissionais diversos, né? Médicos, advogados, têm que se ver em situações de fazer live, Sim. de divulgar o próprio produto, ser empreendedor. E com isso vem uma dificuldade muito grande que eu tenho percebido das pessoas falarem diante de uma câmera ou diante de um público. Então, enfim, amarrando todas essas pontas, hoje vários profissionais de dublagem, profissionais da voz, estão também migrando para a área da oratória, ou seja, ajudar para que outras pessoas também tenham essa desenvoltura. E esse é mais um produto que a gente veio lançar aqui no seu podcast hoje, que é o curso de oratória para quem. Perdão, até engasguei. Para quem gosta de dublagem e já acompanhou meu trabalho, já foi aluno de algum curso meu, que inclusive já chegamos na turma 7. O Amorim fez parte da turma 1, foi o nosso Olha só. convidado de honra, deu aula especial, falou sobre eventos. E essa gaguejada que eu dei, eu até deixei de propósito, viu? Não quero nem que edite, porque o curso também vai falar sobre isso. Errar é normal, errar é humano. Gaguejar, ficar sem voz, ficar sem, né, ficar com a garganta seca, precisar beber uma água. Então, esses mitos que as pessoas têm de que tem que ser tudo perfeito e tudo redondo, ou você é um profissional da voz, você tem que ser um super-homem, nada disso. Você pode ter as suas habilidades, você pode ter a sua eloquência acima do normal, talvez, é por isso que estão te contratando, mas você não precisa ser perfeito, nenhum de Sim. nós precisa. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito mais o gatilho da vulnerabilidade, de você aceitar as próprias fragilidades, os próprios defeitos e fazer disso até um charme, fazer disso um algo a mais. Então, essas e outras questões a gente tem trabalhado com as pessoas que têm tanta timidez que elas não conseguem nem dar as etapas, fazer, né, dar os primeiros passos aí no próprio processo da dublagem. Eu percebi que muitos alunos meus vinham de forma tão tímida para o curso que eu decidi preparar também esse conteúdo para que as pessoas pudessem se desarmar cada vez mais dos seus medos, dos seus bloqueios, para poder entrar num estúdio, numa boa, para interpretar essa gama diversa de personagens, mas um pouco assim, um pouco mais em paz consigo próprio. E para numa segunda e terceira etapa encarar o mundo, encarar a própria profissão e falar com confiança. Então, só pra gente, pra todo mundo saber, se a gente quiser entrar no curso, como é que a gente faz? Seu Instagram, dá o caminho aí pra galera, pro Se- pessoal, pro pessoal seguir Seguir em aí frente.
Então vamos lá, ó, @BeatrizMeinbergDub, tá bom? A gente continua com cursos de dublagem aí, inclusive a dublagem vai fazer parte desse treinamento para oratória, porque é o meu DNA, né? Não tem muito como fugir. Mas faremos essa variante para oratória também, como um treinamento para você que, ou na sua vida, no seu dia a dia, quer se soltar, quer se tornar uma pessoa livre desse bloqueio, né? Que é a timidez, para quem não sabe, ou melhor, o medo de falar em público, para quem não sabe, é maior estatisticamente do que o medo da morte. Jura? Muitas pessoas confessam que têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Nossa. Então, são dados alarmantes e eu comecei a perceber do meu próprio público essa demanda. Alguns são executivos, outros são fãs do universo geek que a gente está inserido, e para todos eles a gente vai proporcionar esse material com muito carinho. Então, em janeiro, fique ligado aí nos. Opa, fique ligado! O Amorim já lembrou de uma publicação que a gente fazia juntos. Então, que nós fazíamos juntos, né? Então, @BeatrizMeinbergDub, e a partir de janeiro a gente vai lançar aí o primeiro curso de oratória. Então, o pessoal já tá esperto aí, fiquem ligados, não esqueçam. Apareceu para vocês aqui o @ dela, eu vou pedir para colocar de novo aqui para vocês. E vamos divulgar em janeiro, eu vou tentar ajudar aí com a divulgação, tá? Agora, já que a gente falou um pouquinho sobre bastante coisa, eu queria entender quando foi que você se deparou com a dublagem, como foi que você... Porque dá para ver que você é apaixonada por isso. Quando foi que você se apaixonou pela dublagem? Eu vou até fazer uma correção, Pedro. Eu não me apaixonei por um monte de coisas, foi por uma pá de coisas. Eu gostei, peguei muito bem. bom. Olha só, Tá querendo roubar o programa de mim. Não, calma, não é assim também, né? Eu vim com Quando- uma invasão, Nas minhas mas férias eu pode coloco em deixar, suas mãos. pode deixar. Vou, aí sim. Mas, perdão, olha o engasgo aqui, novamente, ó. Normal, gente, tudo bem, faz parte. Brincadeiras à parte, Pedro, eu tenho muitas paixões no mundo da cultura. Eu acho que de todas, o que eu mais destacaria seria o rock. Eu adoro especificamente uma banda chamada Smashing Pumpkins, que pouca gente gosta e conhece aqui no Brasil. Eu não conheço. Mas é uma banda muito grande. Inclusive, eles estiveram no Brasil domingo passado, faz menos de 2 semanas. Eu estive no show, eu esperei por esse show mais de 20 anos, foi emocionante. Eu, inclusive, tenho um fã-clube no WhatsApp que a gente coordena. Assim, eu sou fã mesmo. Então, de todas essas áreas, eu diria que, de tudo assim que eu sou fã, eu diria que mais, no caso, rock e a cultura da MTV dos anos 90, que foi quando eu cresci, assim, adolescente, foi o que eu mais consumi. E isso, sim, é o que eu mais curto. Mas toda essa parte de literatura, cinema, eu cogitei fazer faculdade de cinema. Então, dublagem propriamente, eu não diria para você que é a minha grande paixão. E ela chegou na minha vida abraçando todas essas outras coisas que eu também gostava, né? Falar inglês, eu sempre me destaquei na escola, na parte de línguas, né? Português, inglês, para mim era tudo muito fácil. Então a dublagem, ela abraçou esses gostos que eu já, né? Essas paixões aí que eu já tinha, mas não é a minha maior paixão. Eu falo isso porque eu puxei esse gancho, agora eu vou amarrar essa história. Para quem não sabe, a profissão dublador no Brasil, ela era muito, assim, questão de bastidores. Talvez o Amorim também possa confirmar. A gente não sabia exatamente os nomes das vozes de quem a gente gostava. A gente simplesmente ligava a televisão, as vozes estavam lá. E a gente Não sei mesmo. Exatamente, né? Então, assim, isso aconteceu até para os próprios atores. Não era uma situação de orgulho, falar, eu sou ator e eu também faço dublagem. Muito pelo contrário. Os atores tinham a dublagem como um pé de meia, como uma profissão rentável, mas não era chique no meio artístico você falar, sou dublador. Era visto como uma arte menor, porque tem essa coisa mais industrial, mais rápida, mais de bate-pronto. O chique era falar que você faz teatro. O chique é falar que você faz uma novela. Até as novelas da Globo. Entre o meio artístico tem gente, né, mais alternativa, acha que a pessoa se vendeu. Então, tem esses preconceitos aí. E dublagem no meio artístico, e a Márcia Gomes fala bastante sobre isso na aula magna que ela gravou para o nosso curso, era uma coisa menor. Você ser dublador era quase uma vergonha entre os outros atores. E com o tempo isso foi mudando, foi mudando, foi mudando.
Nos anos 90, as pessoas começam a ter mais acesso à internet, que era uma internet muito precária, comparada ao que a gente tem hoje. Porém, ali as pessoas já começaram a procurar quem que faz a voz do Changeman, quem que faz a voz do Máscara, quem que faz a voz. A gente começou a ter essa cultura das pessoas indo atrás de quem dubla. Tem até um canal do YouTube do Manolo Rey e do Felipe Maia. Beijo pro Felipe Maia, meu amigão. O Felipe Maia faz a voz do Tom Cruise, dentre Oh. tantos outros, do Ratatouille. Eles têm um canal chamado Quem Dubla. A gente começou a ir atrás dos nossos ídolos da voz. Quem que faz a voz do Chaves? Quem faz a voz da Chiquinha? Bob Esponja. Então a gente já Quem tinha... faz a voz do Bob Esponja? O Wendel Bezerra. Então a gente já tinha essa cultura e muitas pessoas começaram a ficar especializadas nesse universo dos artistas que elas gostavam por trás daquelas vozes, por trás dos personagens da TV. E nos anos 90, tem uma virada que é justamente a chegada de um anime chamado Cavaleiros do Zodíaco, que foi exibido na Rede Manchete. Esse desenho, esse anime, ele foi considerado uma virada na cultura geek, na cultura de anime, na cultura de quem gosta aí de cultura japonesa, principalmente, os otakus. Então a gente começou a trazer para o Brasil a cultura do otaku, a cultura do evento de anime, onde geralmente o dublador ele é o ponto alto do evento, onde todo mundo quer saber a entrevista com o dublador, quem está por trás. Então o dublador ele começa a fazer parte do ecossistema do fã, que pode ou se fantasiar da roupa que ele gosta, do filme que ele gosta, do desenho, anime, seja lá o que for. E isso começou a se materializar em eventos inspirados em eventos americanos, em eventos japoneses, a Comic Con, que já existe há muito tempo nos Estados Unidos. E a gente, nos anos 90, ainda tinha essa cultura de que esses eventos eram para pessoas malucas, gente que é criança e tem corpo de adulto, mas é criança na mentalidade, no coração. E com o tempo, foi, né, até hoje tem muito preconceito, mas as pessoas foram perdendo esse preconceito, foram vendo que esses eventos, na verdade, são minas de dinheiro, não os eventos propriamente, porque às vezes eles não são tão lucrativos, mas que a indústria geek é uma indústria milionária, porque é a indústria de pessoas apaixonadas por tudo que está relacionado ao que elas assistiram na TV quando elas eram crianças, ou agora na internet e tudo mais. Então, você tem Cavaleiros do Zodíaco que fez uma legião de viciados naquele desenho. Então, o Hermes Baroli, que fazia a voz do Seiya, ele virou uma celebridade do dia para a noite. Então, mudou a percepção do dublador. O dublador não é mais o profissional marginal, digamos. Exatamente, ele não é mais o profissional de bastidores, que ninguém sabe o rosto, e ele começa a quase que virar uma celebridade, tanto quanto aquilo que ele dubla. O Guilherme Briggs, que eu sempre uso como referência, acho que foi o dublador que eu mais me inspirei, e aí sim, respondendo, né? Como é que isso veio na minha vida? Veio com obras dubladas pelo Briggs, principalmente o Freakazoid, que era um desenho muito maluco, que ele fazia a voz, o Mundo de Bigman, que passava na TV Cultura, quem dubla é o Flávio Dias. E é muito legal mandar beijo para essas pessoas e saber que são meus amigos hoje, né? O Flávio é meu parceiro. Meninas Superpoderosas, a própria Pequena Sereia, que eu vou fazer palestra com ela, a dubladora, né? A Marisa Leal, nesse domingo. É muito legal, porque a gente sai do papel de fã e vai ficando próximo dessas Sim. pessoas gigantescas. Então, O sonho vai se realizando. é incrível, é indescritível. E basicamente é isso. Dos anos 90 em diante, com o advento da internet, as pessoas começaram a cultuar o dublador, começaram a ter o sonho de ser dublador, que era uma coisa que não existia antes. Antes você queria ser ator de Hollywood, mas assim, ser dublador não era, né? Eu quero ser um ator da Globo. E hoje em dia, aí sim, os meus alunos, as pessoas que me acompanham na internet, têm muito claro. Ainda mais tem a idade, desde os 12, 13 anos. Eu quero ser dublador. Aí você fala, então, para ser dublador, você tem que ser ator, porque não são profissões distintas, né? Essa profissão dublador a gente inventou. Somos todos atores com especialização em dublagem, mas assim, né? Você tem que tirar o seu DRT de ator, você tem que ter horas de palco. Não quero. Eu quero ser dublador. Então, agora você tem uma cultura de pessoas que já querem, já tem essa determinação de ser dublador. Eu tenho vários colegas em dublagem que são antigos atores da Globo, ou Record, ou pessoas que foram enormes nessas emissoras, e que hoje a luta dessas pessoas é se reposicionar como dublador. Então, essa Legal. pirâmide virou.
Hoje o dublador seria, o topo da pirâmide aí no plano de marketing de um ator, porque ele tem mais, como é que eu posso dizer? Oportunidade? Ele tem uma frequência maior de Entendi. trabalho. Às vezes uma novela, você vai ter uma a cada 2 anos, sendo um ator de corpo inteiro, como eu chamo, né? Uma peça a cada 6 meses. A dublagem, uma vez que você está bem estabelecido, você tem trabalho todo dia. E isso gera Tem mesmo, trabalho todo dia, então. uma oportunidade de ganhos maior, se você já está bem posicionado. E qual que é o problema da dublagem? Altos e baixos de crises externas que a gente tem vivido mais recentemente. A inteligência artificial teve o seu impacto, a pandemia teve um impacto, e logo depois teve um efeito rebote, onde teve muito mais trabalho, greves de roteiristas em Hollywood, tudo isso impacta o que a gente faz. Então, a gente tem que ter versatilidade, fazer outras atividades também. Mas durante muito tempo, mais de 10 anos, eu dublei de segunda a sexta, ininterruptamente. E aí é ruim, porque você também não se inspira em outras coisas, não tem tempo de ir num teatro, você fica rato de estúdio, que daí também não é legal. Para! Interrompemos a nossa programação para um evento especial, ou melhor, um momento ao mestre com carinho. Não tenho nem palavras para adjetivar esse mestre realmente na minha vida, o mestre da voz, o Amorim, que eu não me canso de enaltecer. Ele estava aqui nos bastidores assistindo todos esses causos que eu venho contando aqui e sempre com muitos elogios, sempre me incentivando a continuar. Essa trajetória que, na verdade, começa com ele, desde a minha infância, observando a perfeição com a qual ele conduz os eventos. Não é a minha especialidade, eu estou tentando adentrar nesse universo agora também, mas não poderia deixar de homenageá-lo nesse momento. Então, Amorim, se é que você está realmente gostando, como você disse que está, de tudo que você ouviu, 90% dessa história começa com você e é mérito seu. Então, da minha parte, eu gostaria de agradecer demais. Eu acho que eu não preciso dizer nada, vocês estão acompanhando desde o início. Os olhos dela brilham quando ela fala, ela tem uma eloquência, ela tem uma sequência, vocês já perceberam. Ela está agora com essa oratória, digamos assim, fantástica. As ideias vão se encaixando. É ótimo, não é verdade? Ao mestre. Com carinho. Tudo certo. Muito bom. Obrigado, gente. Continue aí com a Bia. A gente vai dar um corte, porque eu preciso me retirar, justamente para um evento, e vocês vão continuar com ela. Ela é fantástica. Bia, pra você, qual foi o seu personagem mais marcante, ou, não sei, o trabalho mais marcante que você fez? Pedro, não tem como fugir das minhas 2 ou talvez 3 maiores personagens, que são as mais reconhecidas, principalmente para o público gamer, né? O público que joga videogame, que é a Mãe Miranda, que é uma vilã sinistra de uma franquia chamada Resident Evil. Mais especificamente, o jogo é o Resident Evil Village, ou 8, e essa é muito grandiosa. Porém, a Freya, que é um destaque enorme numa franquia chamada God of War, você já deve ter ouvido falar. Sim. Os dois que você falou, Pronto. comentou assim já. Essas são, assim, realmente o carro-chefe, principalmente a Freya. Ela é muito querida, é uma personagem que surgiu dentro do universo nórdico, porque originalmente essa franquia de videogame ela é toda pensada na Grécia. E mais recentemente, de 2018 em diante, é trazido aí o universo nórdico, dos deuses nórdicos e tudo mais. Então foi um momento de virada, ninguém sabia se ia dar certo ou não, eles arriscaram, porque na verdade o Kratos, né, que é o personagem principal, dublado pelo meu amicíssimo Ricardo Juarez, beijo pro senhor, ele é do universo grego e chegou uma hora que ele matou, dizimou literalmente todos os deuses, né? Ele é o deus da guerra. Chegou uma hora ali que não tinha mais o que fazer, então eles trouxeram realmente para um outro universo e foi um total sucesso. O público assinou embaixo de que esse personagem poderia sim fazer sentido num outro universo, no caso, no mundo nórdico, né? Com os deuses próprios e tudo mais. E a Freya faz parte desse universo. Eu conhecia muito pouco sobre mitologia nórdica, acabei pesquisando. Ela é a deusa base, né? A deusa que
mas tem toda a iconografia nórdica é em cima da deusa Freya, então foi um mergulho muito interessante. Aí sim eu tive tempo de me aprofundar um pouco mais. Então eu tenho um carinho gigante por uma personagem que é literalmente uma deusa. Agora, pra quem não faz parte do universo de videogame, que daí eu também faço várias outras coisas, Fortnite, Call of Duty, franquias gigantescas, próprio Tomb Raider, mas pra quem tá fora desse universo, eu particularmente assim, eu não jogo videogame, eu tô sempre Eu também não. Mas eu então, conheço todos a que gente não tem como não saber, né? não tem como fugir, exatamente. Mas eu tô sempre em volta de amigos, namorados, meu ex-marido, todo mundo assim mais próximo realmente é desse universo, então eu acabo ficando por dentro e tendo os elementos que eu acho que fazem total diferença para dublar com qualidade esses produtos. Mas para quem acompanha TV Globo, muito recentemente tivemos aí a série This Is Us, que passa nos streamings também. E eu faço a voz da Kate, que é uma das irmãs ali do trio, e é uma série que marcou muito, então um feedback muito grande que eu tenho de fãs também é da Kate, do This Is Us, a ponto do pessoal, assim, pedir áudio da Kate realmente, assim, abençoando uniões de Você casamento. consegue abençoar o meu casamento com a minha Ô, namorada? A gente louco! não casou ainda, estamos noivos, mas se você quiser, já. É Aham. Mariana e eu, né? Solteiro. Mariana. Então, se quiser trazer um trechinho aí pra gente. Olha, o Pedro me pegou de jeito agora, porque geralmente eu já tô assim no piloto automático para fazer a voz da deusa Freya, que é uma coisa muito profunda. Agora, a voz da Kate não é muito diferente da minha do dia a dia, mas eu posso fazer uma variante. Pedro querido, eu estou muito feliz de estar aqui no seu podcast e eu quero dizer para você e para Mariana que vocês tenham uma família muito feliz, igual a nossa de This Is Us. Um grande beijo para vocês dois. E então eu acho que a Kate já deu boa Show. sorte pra esse casal. Show. Desses personagens, qual você realmente mais gostou de fazer? Foi a. Eu acho que a Freya, ela tem um significado também na minha vida. Não estou querendo me comparar a uma deusa, longe disso, mas ela traz uma melancolia muito grande na trajetória do jogo. E ao final dessa trajetória dela, ela consegue inclusive matar Odin, né? Que teve um casamento forjado, teve uma situação muito triste, ela passou por uma situação de tristeza durante muito tempo e ela por fim se liberta daquele casamento que foi contra a vontade dela, foi né, uma série de desventuras, literalmente, né, desventuras em série, já diria o Jim Carrey. Mas brincadeiras à parte, é uma personagem muito profunda, que exigiu muito de mim, e eu dublei ela durante muito tempo, espero voltar a dublar, se a franquia continuar aí com o universo nórdico. Mas a dublagem do segundo jogo, por exemplo, nunca passei por um processo tão longevo, assim, foram muitos meses. Então aquilo era quase que uma terapia pra mim, embora fosse um personagem muito denso, ela passa por uma jornada muito pesada, mas também era uma espécie de uma terapia. E ao final ela se liberta daquela situação e faz 2 anos, né, que o Ragnarok foi lançado, o God of War Ragnarok, e também faz 2 anos que eu posso dizer, que eu tô divorciada, que na verdade faz 1 ano e meio, mas era um processo que já começou antes. Sim. Então para mim foi Como tudo terapêutico, demora. foi uma libertação, e hoje eu me vejo numa outra era, numa nova fase da minha vida. Vocês conheceram o Gustavo aqui hoje, que também espero que a gente continue na nossa jornada, assim, com essa alegria que a gente está desde o começo. Desejo tudo de bom a vocês. Muito obrigada. E essa é a beleza da vida. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Como na dublagem, que a gente também chega e não sabe o que vai acontecer. E que a gente não perca realmente. Claro que a gente tem que ter a rotina, a gente tem que ter a organização, a gente tem que ter tudo alinhado. Porém, que a gente não perca esse elemento surpresa, esse elemento como a própria arte. Porque eu deixei para trás muita coisa na minha vida porque eu achava que era assim. Porque eu era casada, porque eu tinha que ter uma rotina. Eu fui virando só dubladora e ponto final. Eu perdi esse elemento, como o Manolo falou, de ter uma coleção de um dicionário. Eu parei de me alimentar de arte. Você parou de ser você. Pronto. E eu, como a Freya, que também foi colocada numa situação que se aprisionou, é sempre possível você se desbloquear e você se pronunciar, colocar a sua voz no mundo. Você não precisa de um personagem para fazer isso. Eu tenho a boa sorte de
ter a minha voz no mundo através de personagens marcantes. Mas agora, como foi falado, Pedro, tem uma nova etapa. Você não precisa se esconder atrás de uma máscara, atrás de um personagem que você põe uma fantasia num evento, através de vozes de personagens famosos. Qual é a sua verdadeira voz? Quem é você por trás dessas máscaras que todos nós usamos no dia a dia, né? Que são as máscaras sociais. Mas está na hora de uma jornada ainda mais profunda, que isso tudo vai ser abordado nesse curso novo que a gente vai lançar, da gente ter realmente a coragem de se fazer ouvir, ouvir a própria voz, ouvir a voz de pessoas lá de trás, lá do nosso passado, dos nossos familiares, muitos foram imigrantes, vai saber o que esse pessoal Sim. sofreu para a gente poder estar aqui hoje com saúde, com qualidade. Então, tudo isso a gente carrega na gente, mesmo que a gente não lembre. Então, trazer essa voz que não é só não ter timidez na hora de falar, né, de chegar na namorada, na balada, é muito mais profundo do que isso. E a gente vai explorar todo esse universo agora. Meu, show de bola. Pra gente encerrar com chave de ouro. Existe alguma coisa que... São duas perguntinhas. Existe alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? E a outra coisa é qual o recado que você deixa pra quem quer entrar nessa área? Eu tenho até um amigo meu, ele até veio aqui com o canal Saideira na entrevista anterior. Vale a pena quem quiser conferir. Surge uma tagzinha aqui em cima, vocês podem clicar aí, que é com o canal Saideira. O Rodrigo Savi, ele quer entrar nessa área. Então, irmão, eu sei que você me acompanha sempre, assiste aí pra você aprender. Inclusive, o irmão dele já tá na área. Opa! E eu não lembro agora o nome do irmão dele, eu te falo no off, a gente Grande pesquisa. brother. E ele dublou o Pumba agora no No live filme. Show de bola. Show de Então, bola. enfim, é isso. Qual que é algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar e um recado pra quem quer começar nessa área? Pedro, para finalizar, muito obrigada por esse convite. Eu que agradeço. Esse estúdio para mim é muito especial. Eu gravei já muito videocast com seu pai aqui. Então, eu tô louca para voltar a trabalhar de qualquer forma nessa salinha, que ela é muito, muito aconchegante, Será muito legal. bem-vindo. Eu acho que vocês já taparam, mas as espumas acústicas foram um presente que eu dei pro Amorim, que tinha Estão lá em casa. Pronto, porque ele Eu tava coloquei usando no- errado. Coloquei no meu home studio. Pronto, porque ele punha atrás e punha o chroma key na frente. Eu falava, Amorim, você é louco? Tá tapando a acústica. Mas as espumas eram minhas, viu, gente? Doação da minha pessoinha aqui. Que a Legal, bom gente... saber. Elas estão no meu home studio que eu gravo conteúdos para um outro canal que eu tenho lá. Boa, bom saber. Pedro, então, do que eu não falei, na verdade, fica faltando somente esse agradecimento ainda maior a você, ao seu avô, a tudo que vocês representam. Eu tenho um pedido que daí a gente vai gravar ao final. Esse sim, eu quero fazer assim um recorte, uma micro entrevista mesmo para esse curso de oratória. Então, eu quero só no finalzinho, a gente já encerrando, faz um recorte específico. E aí, agora finalmente, falando do que faltou, que é dicas para quem está começando. Bom, em primeiro lugar, reforçar, me segue lá no Instagram, @BeatrizMeinbergDub. Eu coloco dicas diárias ou de causos da dublagem, como vocês gostaram de ouvir, trechos de outras entrevistas, trechos de personagens marcantes que eu tenho feito aí ao longo da jornada e sempre divulgando cursos, tanto de dublagem como agora esse mais novo de oratória, para trazer você cada vez mais para o mundo da dublagem, para o mundo dos ídolos que a gente tanto admira e mostrar que não tem bicho-papão, não tem que ter medo, somos pessoas normais, iguais e que um dia também sonharam em ter um destaque por meio da mídia ou das próprias mídias sociais, né? Que agora as pessoas buscam ser famosas nas próprias mídias sociais, não precisa da TV, não precisa de nada disso. E a gente mostra que aqui também do outro lado, ninguém é diferente de ninguém, né? Todo mundo é igual, então vocês se aproximando de mim, eu consigo fazer essa aproximação de uma forma, essa ponte, melhor dizendo, de uma forma muito mais eficaz. Então começa me seguindo, que lá você já tem várias dicas. E para finalizar, não, assim, é super cafona, todo mundo fala isso quando ganha prêmio, quando ganha Oscar, mas não desista dos seus sonhos, né? A dublagem, quando eu comecei, não tinha curso, para mim era uma panela, era uma coisa que eu nunca achava que eu fosse adentrar. Eu nunca achava que eu ia ter, era uma coisa, eu nem tinha o objetivo, vou ser dubladora, porque eu achava tão distante, tão distante, tão distante. Eu tenho de fato, como o Pedro mencionou, a minha família, para quem não sabe, como fala? Não é detentora, mas assim, é administradora, enfim,
mantenedora, essa era a palavra que eu estava procurando. Mantenedora de um grupo escolar, que é o Colégio Jardim São Paulo. Então, eu venho de uma estrutura que já era segura. Eu não precisaria me arriscar numa nova modalidade, num novo serviço. Principalmente um que até então não era... Ninguém nem sabia o que era dublagem da minha família. Então, assim, foi muito desafiador. Foi uma aventura muito grande. Hoje eles me apoiam muito, mas eles também tinham um receio lá atrás. E o meu avô, que foi o fundador do colégio, na verdade, ele sempre foi um artista. Então, tinha outros artistas na família também, mas pessoas que não conseguiram propriamente viver de arte. Então, eu me sinto muito honrada de poder realmente, né, hoje viver do meu ofício, viver do que eu gosto. Então, resumindo, para mim foi um desafio por alguns motivos específicos, mas para você pode ser por outros. Questão de timidez, questão de família que não apoia, ou você é muito tímido, ou você não gosta da própria voz. Eu não sei qual que é o seu desafio, mas seja lá o que for, se você tem a dublagem no seu coração, ou outro tipo de arte, mas você tá que nem eu, opa, será que isso pode ser para mim? Se você tem essa pulga atrás da orelha, me segue, que em algum momento a gente vai fazer contato e eu vou provar por A mais B como o mundo da dublagem está muito mais próximo do que você imagina. Meu, eu tô... Não sei nem o que dizer. Sem palavras. Sem palavras. Eu acho que foi... Bom, a gente não pode falar que a gente tem um top 10 ainda, porque essa é a 6ª entrevista. Top 6. Mas, com certeza, tá no topo. Aê, Eu fiquei boa, muito Pedro. feliz, assim. Dentre as especiais, eu posso dizer que foi a segunda mais especial, porque eu entrevistei meu avô, né? Aí, Não tem como entrevistar zero o concorrência. chefe, o professor, não tem como. Mas foi muito em relação a tudo que eu aprendi. A riqueza. Hoje eu passo a olhar a dublagem de uma outra forma. De uma maneira que eu tenho certeza que quem assistir aqui, nossa entrevista, também vai enxergar de uma outra maneira. Show de bola, eu agradeço imensamente a sua presença, porque você está fazendo parte de um projeto que está começando, se iniciando, e poderia falar não. Mas você disse sim, esteve aqui, e serei eternamente grato, Bia. Muito obrigado do fundo do meu coração. Desejo a você todo sucesso, enfim, muitos trabalhos, muitas dublagens, e que eu possa te ouvir muitas vezes. A gente não falou sobre a Alexa, mas eu vou falar uma coisa, não me entenda mal. Claro. Eu fico feliz em não ter sido você, porque eu viro e mexo e discuto com a Alexa. Pronto. Eu peço pra ela acender a luz da sala, ela acende a luz da cozinha. Eu falo, você é burra, você Ela não tá é tão entendendo. xingada, essa mulherzinha. Então, nesse aspecto, eu concordo com você. Eu me livrei de uma bucha. Nossa, você não ia conseguir dormir à noite, tenho certeza. Então me xingando. A orelha vermelha, né? O dia inteiro. Mas ela também me ajuda bastante. Alexa, acender a cozinha, tá? Ela acende. Eu tô lá em cima, no meu quarto, ela acende. Você acredita que eu tenho raiva da Alexa até hoje? Eu nunca comprei uma. Jura? Só de raiva. Bom, tem tantas Alexas, né? Eu uso sim. Mas assim, é uma caixinha de som inteligente, né? Ajuda bastante, mas às vezes eu passo um sufoco com ela no estresse. Eu Me entendo. estresso muito. Eu entendo. Pedro, da minha parte é isso. Muito obrigada agradeço. e conta comigo sempre. Muito obrigado. High five. Pessoal, nossa entrevista então vai ficando por aqui. Obrigado por terem assistido. Até a nossa próxima entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a Bia. Se inscrevam lá no curso dela para vocês poderem. Vocês que querem fazer parte, né? Querem ter um pouquinho mais de como que é o nome? Proximidade. Poder falar um pouco melhor. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Eu precisei fazer curso de teatro. E foi com o teatro que eu me descobri. Eu já falei isso aqui em alguns episódios anteriores. Mas se não fosse o teatro, eu com certeza não estaria aqui hoje. Então, façam, vão atrás, que é muito importante. Bom, o nosso Instagram tá aqui para vocês. Se inscrevam no nosso canal. Para quem tá ouvindo aí, Spotify, Deezer, sigam a gente para vocês não perderem nenhum episódio. Muito obrigado e até o próximo. Pode Coisas tem direção de arte Carolina Amorim, direção de imagens Leison Soares, concepção e apresentação Pedro Amorim, direção geral Amorim Leite, produção Verbos Comunicação, realização Estúdios Verbos.